E um filmaço que eu já trago pra vocês da Disney Plus é A Proposta, aquela comédia romântica com a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds. E se você ainda não viu, se prepara porque é um daqueles filmes que mistura romance com humor do jeito certo, leve, divertido e com uma química absurda entre os protagonistas. A história gira em torno da Margaret, que é feita pela Sandra Bullock, que é uma chefe super linha dura do uma editora de Nova York, daquelas que todo mundo morre de medo, só que um belo dia ela descobre que vai ser deportada para o Canadá porque o visto dela venceu. E aí, para não perder o cargo e a vida nos Estados Unidos, ela tem a brilhante ideia de se casar. Isso mesmo, ela meio que convence o assistente dela, o Andrew, que é feito pelo Ryan Reynolds, a fingir que eles estão noivos. E daqui já dá pra imaginar o tipo de situação que isso vai gerar, porque eles não se suportam no começo, são completamente diferentes e ainda tem que convencer a imigração de que estão vivendo um romance real. Só que aí o filme vai além da ideia do casamento e da mentira e leva os dois pra uma viagem até a cidade natal do Andrew, no Alasca, onde eles têm que fingir que são um casal apaixonado na frente da família toda. E o que eu acho mais legal nesse filme é como ele consegue equilibrar a comédia e os momentos mais sinceros. Tem aquelas cenas que te fazem rir alto, do tipo que a situação é tão absurda que não tem como ficar sério, mas também tem várias cenas mais leves, onde o personagem mostra quem são de verdade, com as suas inseguranças e tudo mais. A Sandra Bullock tá hilária, entregando aquele humor seco que ela faz como ninguém, e o Ryan Reynolds também manda muito bem, com aquele jeitão sarcástico, carismático, que a gente já conhece. A química entre os dois é simplesmente o coração do filme, funciona muito bem, tanto nas brigas quanto nas cenas mais fofas. E apesar do enredo parecer previsível no papel, tipo uma comédia romântica com um casamento falso, o filme surpreende porque é muito bem feito, os personagens são carismáticos, o diálogo são afiado, e tem umas reviravoltas que deixam a história mais interessante do que parece à primeira vista. Então, se você tá procurando um filme para relaxar, dar umas boas risadas e ainda se emocionar um pouco, A Proposta, uma ótima pedida. Não é um tipo de comédia boba que se perde no exagero, ela tem charme, tem ritmo e no final deixa aquele sorrisinho no rosto. Então veja lá na Disney Plus, A Proposta. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Disney Plus, e eu só peço para você, como sempre, já deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque eu trago o vídeo aqui todo dia, sempre ao meio-dia, beleza? Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, deixa eu te falar de um filme que é uma mistura perfeita de comédia, drama e caos familiar. A Pequena Miss Sunshine, de 2006. A história gira em torno da família Hoover, que é, como eu posso dizer, bem peculiar. Cada um aqui tem a sua bagagem, seus dilemas e seus problemas não resolvidos, mas o que une todo mundo é a Olive, uma menininha de 7 anos, super fofa e sonhadora, que decide participar de um concurso de beleza infantil chamado Pequena Miss Sunshine. Só que esse concurso vai acontecer em outro estado, então a família inteira precisa pegar a estrada numa Kombi amarela, velha, e atravessar o país com ela. E é aqui que começa a verdadeira jornada do filme, porque mais do que chegar a esse concurso, o que rola mesmo é uma viagem cheia de conflitos, situações esquisitas, revelações e, é claro, muito caos. E o mais legal desse filme é como ele retrata essa família que tá totalmente quebrada por dentro, mas que mesmo assim continua junta. A gente tem um pai obcecado pelo sucesso, o tio que acabou de sair por uma barra pesada, o irmão que fez um voto de silêncio e a mãe tentando manter a sanidade no meio disso tudo, e a avó, que bom, a avó é um caso à parte, é só vendo pra entender. E apesar de parecer um filme meio triste em alguns momentos, ele tem umas cenas bem tocantes sim, e a Pequena Miss Sunshine é hilária, tem um humor meio ácido, aquelas situações que são tão absurdas ou constrangedoras que você ri porque reconhece nelas, ou porque é tudo tão real que chega a ser engraçado. O filme também faz uma baita crítica sutil e inteligente à cultura de sucesso a qualquer custo, aos padrões impostos, principalmente a relação à beleza, mostra como às vezes a gente é tão focado em parecer vitorioso que esquece de viver e de aceitar quem a gente realmente é, e nesse ponto a Olive é tipo a luz no meio da confusão. Então a Pequena Miss Sunshine é aquele tipo de filme que você assiste achando que vai ser só mais uma comediazinha indie e sai com o coração apertado, rindo e pensando na vida ao mesmo tempo. É uma obra sensível, engraçada e absurdamente humana, então veja lá na Disney Plus, A Pequena Miss Sunshine. E continuando a nossa lista de filmes lá da Disney Plus, se você curte filmes intensos, daqueles que te colocam no meio da natureza selvagem e te fazem quase sentir o frio na pele, O Regresso é obrigatório. Esse filme é uma experiência, não é só assistir, ele é tipo viver junto com o personagem.
A história acompanha o Hugo Glass, feito aqui pelo Leonardo DiCaprio, que inclusive ganhou o Oscar por esse papel finalmente, e o cara é um explorador, um caçador de pele, que tá numa expedição com um grupo no meio da floresta gelada e brutal, e aqui acontece uma coisa bizarra e violenta, que eu não vou contar pra você pra não estragar a experiência, mas a partir desse momento, o filme vira uma jornada de sobrevivência absurda, tipo, ele tá machucado, sozinho, no meio do nada, com frio, fome, neve, animais selvagens, inimigos por perto, e mesmo assim o cara se arrasta literalmente, movido por um desejo profundo, o de justiça ou de vingança, depende de como você vê. E o que impressiona em O Regresso é o nível de realismo. O diretor Alejandro Inarritu faz questão de gravar em locais reais, com luz natural, sem efeito visual exagerado, e isso dá uma vibe única pro filme. Parece um documentário de tom real. A fotografia, assinada pelo Emmanuel Lubezki, é surreal de linda. Tem umas tomadas longas, sem corte, que são simplesmente hipnóticas, e o filme é bem silencioso, não tem muito diálogo, não tem aquele ritmo acelerado de Hollywood, ele é mais contemplativo, mais físico. Você vê o DiCaprio sofrendo de verdade, e o cara come fígado cru, se arrasta na neve, mergulha em rio congelado. Tudo isso foi feito mesmo, e isso dá um peso demais para a atuação dele. Você sente o desespero, a dor e o cansaço. Então, no fim das contas, mais do que um filme sobre vingança e sobrevivência, O Regresso é sobre resistência, sobre até onde o ser humano consegue ir quando tudo tá contra ele, e a resposta é, meu amigo, é longe, muito longe, e é esse filme pra você ver hoje mesmo, e depois voltar aqui nos comentários e me contar o que você achou, beleza? Veja lá hoje mesmo na Disney Plus, O Regresso. E pra finalizar o vídeo de hoje, você já viu A Hora do Espanto de 2011? É um remake daquele clássico dos anos 80, mas eu te juro, esse aqui surpreende. É aquele tipo de filme que mistura terror com humor leve na medida certa, um clima meio Sessão da Tarde macabra, com uma pegada moderna e bem divertida. A história é simples, mas ela funciona bem demais. A gente acompanha o Charlie, um adolescente comum que vive ali no subúrbio de Las Vegas com a mãe e tem uma vida até tranquila, e tudo muda quando ele começa a desconfiar que o novo vizinho, um cara misterioso chamado Jerry, pode não ser exatamente humano, e quando eu digo isso é porque o cara é um vampiro literalmente. Só que o mais legal aqui não é a revelação do vilão, mas como o filme constrói esse suspense e a tensão entre os personagens. O Jerry, que é feito pelo Colin Farrell, tá simplesmente sensacional no papel, tem aquele ar de galã perigoso, sedutor e ao mesmo tempo completamente ameaçador. Você nunca sabe se ele vai te dar um sorriso ou te matar. E o filme tem um clima que mistura aquele terror mais visual, com momentos engraçados, bem no estilo dos anos 80, só que com o ritmo e os efeitos atualizados. A direção é ágil, tem cenas bem construídas, e o clima é meio que ninguém acredita no protagonista, então rola aquela tensão de que, será que ele vai conseguir provar que tá tudo certo antes que seja tarde? E apesar de ser um filme com vampiro, não espere nada no estilo Crepúsculo aqui. Esquece vampiro bonzinho, aqui o bicho é cruel, clássico, tem sangue, perseguição, tensão, e também tem aquela dose de nostalgia, principalmente se você curte terror da velha guarda. Enfim, A Hora do Espanto de 2011 é aquele tipo de remake que respeita o original, mas que reinventa com estilo, tem personalidade, ritmo, e é perfeito para quem gosta de terror leve, com pitada de terror e personagem carismático. Não reinventa a roda, mas ele entrega uma experiência muito divertida. Então veja aí hoje mesmo na Disney Plus, A Hora do Espanto. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Disney Plus pra você, beleza? Muito obrigado, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!